Olá, tudo bem? Vamos resolver os exercícios da tarefa mínima da aula 18 do seu livro. Exercício 1, ele fala que é um gráfico de distância, espaço por tempo de dois amigos, que é o Pedro e o Paulo. Então aqui, ó, você consegue ver, né? Ó, o Pedro, por exemplo, é esse aqui, ó, e o Paulo é esse aqui, ó. Então a gente consegue, né, do gráfico tirar as informações. Aí ele pede para assinalar verdadeiro ou falso. Afirmação 1. A velocidade média desenvolvida por Pedro foi maior do que a desenvolvida por Paulo. Para a gente achar a velocidade média de forma muito rápida aqui, direta, basta você pegar o ponto de saída e ligar no ponto de chegada. Então, por exemplo, ó, a inclinação, a tangente, o coeficiente angular dessa reta representa a do Pedro. Já se eu fizer o mesmo para o Paulo, ó, o Paulo começa aqui e termina aqui. Então, ó, essa seria a reta da velocidade média do Paulo. Então, se você reparar, a reta do Pedro ela é mais inclinada. Então ela tem um coeficiente angular maior, ela é mais em pé, né? A tangente do ângulo, né, dessa reta é maior. Então a velocidade média do Pedro realmente é maior do que a do Paulo. Isso é verdade. Então a 1 é verdadeira. Vamos anotar aqui, né, para a gente não se perder. Então a 1 é verdadeira. Basta analisar a inclinação da reta, né? A máxima velocidade foi desenvolvida por Paulo. Então vamos lá. Ó. A maior velocidade equivale à maior inclinação da reta. Então, se você pegar os trechos aqui, né? Então você pega ó, esse trecho, olha a inclinação dessa reta. Pega esse trecho, olha a inclinação dessa reta. Esse trecho, olha a inclinação dessa reta. Aí você tem as velocidades do Pedro. Aí olha do Paulo, ó. Essa é a inclinação e depois essa é a inclinação. Qual trecho tem maior inclinação? Do Pedro ou do Paulo? Aí você vê que é do Pedro, né? Por exemplo, ó, esse trecho aqui, ó, ele é bem mais inclinado do que esse. Então, maior inclinação, maior velocidade. Maior tangente, maior velocidade. Então a 2 é falsa. É o Pedro que desenvolve maior velocidade. 3. Ambos estiveram parados pelo mesmo intervalo de tempo. Então o Pedro, ele ficou parado, ó, aqui, nesse instante, ó, daqui até aqui, ó. Já o Paulo, ele ficou parado aqui, ó. Então eles não ficaram parados o mesmo intervalo de tempo, né? O Pedro ficou um tempo maior parado se comparado ao Paulo. Então a 3 também é falsa. Então apenas a 1 é verdadeira, a resposta é a letra A. Já a questão 2, vamos ler. Considere a situação em que um jogador de futebol esteja treinando e, para isso, chute uma bola contra uma parede vertical. Suponha-se que a bola realize um movimento em linha reta de ida e volta, jogador, parede, jogador, com velocidade constante na ida e que na volta a velocidade também seja constante, mas de menor valor que a da ida. Então imagina você treinando, você chuta a bola vai com uma velocidade que eu vou chamar de 1 e volta com uma velocidade que eu vou chamar de 2. Bate e volta na parede. Porém, a volta, a velocidade é menor do que a ida. Então, a velocidade em 1 tem que ser maior do que a velocidade em 2. Aí ele está pedindo um gráfico de S por T desse movimento. S por T desse movimento. Então, eu vou usar o roxo como positivo a velocidade da ida, a V1, e como azul, negativo, a velocidade de volta, a V2. Então a ida, a gente no gráfico S por T, né, a gente vai ter uma reta assim, ó, com uma certa inclinação, e a reta para cima que eu estou considerando positivo. Já a volta, a reta tem que descer, porque ela fica negativa, a velocidade é sentido contrário. Porém com uma inclinação menor, porque a velocidade é menor, então a inclinação dela tem que ser
né, um pouco mais suave, assim. Então esse é o gráfico, né, que fica aí a letra A como resposta. Vamos olhar agora a questão 3. Observe o gráfico a seguir, tá aí o gráfico. Procure associar os pontos 1, 2 e 3 do gráfico com as figuras A, B e C. Então, se você olhar o gráfico, é um gráfico de espaço, deslocamento por tempo, né? E aqui é uma reta, então quer dizer que o corpo está indo, velocidade positiva. Aqui a reta está deitada, então quer dizer que ele está parado, em repouso, e aqui a reta é para baixo. Então ele está no sentido contrário ao que ele ia. Então, considerando que para a direita é positivo, nesse trecho 1 aqui, ó, a gente vai ter o C, que ele está indo para a direita. Já no trecho 2 ali, ó, a gente vai ter o B, né? Ó. No trecho 2, ele está em repouso, ele não sai do lugar. Então aí fica o B, 2, né? B. E aí o 3 ele está voltando, então fica o A. Então a resposta vai ficar a letra D de dado, né? Que é 1C, olha lá, 1C, 2B e 3A, né? Essa é a resposta. No exercício 4, um atleta no instante que passou pelo marco 200 de uma pista de Cooper iniciou a cronometragem de seu tempo de corrida e o registro de suas posições. Então aqui vale 200, tá? Que é a hora que ele começou a cronometrar. O gráfico anterior mostra algum desses registros, considerando que a velocidade se manteve constante. Ele pergunta, o tempo, quando o tempo estiver marcando 5 minutos, a posição do atleta era de qual vai ser a posição do atleta. Então, do gráfico aqui, ó, a gente tem o espaço inicial, né? Então, espaço inicial 200 metros. E a velocidade a gente também consegue calcular, ó. Velocidade, eu vou fazer ΔS por ΔT. Eu vou considerar de 200 a 260. Então, é 60 metros por ΔT, de 0, né, até 20 segundos. Então a velocidade vai dar 3 metros por segundo. Então aí eu consigo a equação horária dele, ó, S0 mais VT. Aí o T de 5 minutos. 5 minutos em segundos dá 300 segundos. Então a gente acha a posição já com a equação horária, ó, 200 mais 3 vezes 300, né? Então vai ficar 3 vezes 300 mais 200, dá 1.100. Então ele vai estar passando pelo espaço 1.100 metros, que aqui está em quilômetro, vai ficar 1,1 quilômetro, que é a letra D de dado. Vamos olhar agora na sequência a questão 5. Uma partícula realizou um movimento unidimensional ao longo de um eixo OX e o comportamento da sua posição em função do tempo foi registrado no gráfico. Então você vê que é um gráfico de posição por tempo, e aí ó, é reta, reta, reta. Então isso aqui é de movimento uniforme, né? Velocidade constante. Aí ele pede para assinalar as verdadeiras, né, as afirmações corretas. Afirmação 1. Entre os instantes 3 e 6, ó, 3 e 6 está aqui, ó. Partícula realizou um movimento uniforme. Não, né? Aqui, como a reta é horizontal num gráfico S por T, ele está em repouso, né? A partícula aqui, ó, estava parada no espaço igual a 15. Então a afirmação 1 é falsa. Vou anotando aqui para a gente não se perder. Ela está em repouso nesse instante.
Entre os instantes 0 e 3, a partícula realizou um movimento acelerado. Não, né? Isso aqui é um gráfico de movimento uniforme, velocidade constante. É uma reta, S por T, é uniforme, velocidade constante. 3. Entre os instantes 3 e 6, a partícula esteve em repouso, exatamente, né? Entre os instantes 3 e 6, ó, ela ficou parada, ela ficou em repouso. E a 4 e última, no instante 8, a partícula estava na origem, exatamente, ó, instante 8, ela está aqui, né? Aqui é a origem, é o espaço zero. Então fica 3 e 4 como verdadeiras, letra D. Vamos fazer a 6 agora.